de número 20. Glória a Deus. Bom estar na casa do nosso Deus, na sua presença. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Vamos ler a partir do versículo de número 17. Atos 20, 17. Pegue a sua Bíblia e vamos meditar nesse texto. De Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrasse com ele. E quando chegaram, Paulo lhes disse: vocês sabem como me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas e com provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente, e também de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali há de me acontecer, exceto que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunho o evangelho da graça de Deus. E agora eu sei que todos vocês, em cujo meio passei pregando o reino, não mais verão meu rosto. Portanto, no dia de hoje testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Cuide de vocês mesmos e de todo o rebanho, no qual o Espírito Santo os colocou como os bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás de si. Portanto, vigiem, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. Agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça, que tem poder para edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Vocês mesmos sabem que essas minhas mãos serviram para o que era necessário para mim e os que estavam comigo. Em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Amém? Curve a sua cabeça. Querido Deus, como é bom estar na tua casa, como é bom ser orientado por ti, dirigido pela tua palavra. E eu glorifico ao teu nome, Senhor, por essa oportunidade que tu nos dá. Abençoa-nos, pois, que a tua palavra encontre, Senhor, lugar em cada coração aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, sente glorificando o nome do Senhor, sente adorando o nome do Senhor Jesus. Estamos em uma noite de ceia, no culto da palavra, e geralmente quando nos reunimos nesta terça-feira para aprendermos um pouquinho mais a sermos cristãos melhores, sempre melhorando, como diz aquele corinho antigo, né? Sempre melhorando no Senhor. Paulo, queridos irmãos, ele está aqui provavelmente na sua terceira viagem missionária. E nessa viagem, Paulo ele faz questão de chamar os anciãos, né, os presbíteros, para compartilhar com eles uma palavra
e provavelmente a última palavra de Paulo para aqueles irmãos ali, para aquelas lideranças naquele lugar, e deixar ali bem frisado, né? Bem limpo e bem forte qual é o sentimento que Paulo tem e o que ele espera daqui para frente. E algumas coisas me chamam a atenção nesse texto. Eu tive a oportunidade de estar meditando já há algumas semanas nesta palavra e até aproveitei e falei alguma coisa com os jovens que fizeram a sua última mini vigília aqui na igreja. Tive a oportunidade de trazer algo sobre esta passagem. E eu vejo nesse texto, irmãos, uma postura, né, de um homem de Deus que nos inspira, uma postura de um servo do Senhor que nos chama a atenção, digna de ser imitada por todos nós. Algumas coisas eu observo aqui, quero chamar a atenção de vocês, aqui no versículo de número 18, que quando Paulo diz assim, quando chegaram, Paulo lhes disse: vós bem sabeis como me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia que entrei na província da Ásia. Paulo, ele está demonstrando aqui nesta passagem, irmãos, o posicionamento dele, a postura dele, o comprometimento dele de ser uma testemunha, de ser um referencial. Esta é a palavra, referencial. Hoje nós temos carências de pessoas referenciais para nós. Pessoas que nós precisamos olhar, nos espelhar, nos inspirar. Pessoas que, se nós imitarmos, nós estaremos fazendo a coisa certa. Se nós olharmos para essa pessoa e procurar agir como essa pessoa age, nós vamos estar caminhando para o céu. Paulo está dizendo, vocês sabem como eu me portei no meio de vós. Qual é o meu comportamento, qual é a minha postura, qual é a minha índole, como é a minha vida diante de vocês. É o cartão de apresentação de Paulo logo no início desta conversa, logo no início desta palavra, para aquela liderança daquela época. E a pergunta que eu faço a cada um de nós, irmãos, qual tem sido o nosso cartão de visita por onde passamos? Qual tem sido a nossa postura? Qual é a mensagem que nós passamos, aonde nós chegamos e aonde nós saímos? O que fica ali? Qual que fica registrado em relação à nossa vida, à nossa conduta? Qual tem sido o seu cartão de visita por onde você passa? Paulo não teve vergonha nenhuma de dizer, olha, vocês sabem qual é a minha postura, como eu tenho me conduzido entre vocês em todo o tempo. Em todo o tempo. Ele não está dizendo só que ele se comportou bem, que ele teve uma postura boa apenas no momento em que ele chegou, que é o chamado a primeira impressão é que fica, né? A primeira impressão é que fica. Eu vou chegar, mostrar depois, eu demonstro quem na realidade eu sou. Paulo não era assim. Paulo, ele chegou, mostrou para que veio, mostrou a sua postura, a sua conduta, e assim permaneceu por todo o tempo. E às vezes, irmãos, o nosso cartão de visita não é o cartão de visita que a Bíblia gostaria que fôssemos. Tem pessoas que quando chegam em determinado lugar, as pessoas falam assim, chegou problema. Isso é o cartão de visita da pessoa. Chegou problema. Chegou confusão. Ih, já vai comer, daqui a pouco começa a luta aqui. Né? Então tem pessoas assim. Agora tem outras que não. Chegou benção. Esse irmão é benção. Esse irmão é prudente. Esse irmão tem uma postura abençoada. Então,
o referencial que Paulo demonstra ser não é um referencial apenas inicial. E é outra coisa que me chama a atenção, que eu falei na mini vigília, foi a constância de Paulo. Em todo o tempo, porque se manter na presença de Deus, se manter com uma postura, né, se manter com uma vida ilibada, irmãos, não é fácil. Nós estamos vendo aí na manchete de jornais, aí nas televisões, um pastor que era amigo, já dividi púlpitos com ele, com uma vida limpa durante muitos anos, que estraga no final quase da sua caminhada. Final da sua caminhada. Mas Paulo está dizendo aqui, em todo tempo eu me mantive desta forma. E é isso que Deus espera, irmãos, de cada um de nós. Deus espera de você que você seja firme, constante e sempre abundante na obra do Senhor, hoje e sempre. Deus não quer ver na nossa vida, irmãos, inconstância. Uma hora nós estamos embaixo, a outra hora nós estamos em cima. Uma hora queremos largar a igreja, outra hora a gente quer um fogaréu na presença de Deus. Deus quer nos ver sempre firmes e constantes, lutando. É lógico que Deus, Ele nos conhece. E por Ele nos conhecer melhor do que você se conhece, é que Ele espera de você algo a mais. Deus espera de cada um de nós algo a mais. O tempo não nos dá direito de dizermos que somos impecáveis. Ninguém pode baixar, né, as espadas por achar que o tempo que tem na casa de Deus não vai cometer erro, não vai cometer deslizes. E o que eu preciso fazer? Eu preciso continuar em vigilância. Eu preciso continuar em prudência. Eu preciso continuar com temor a Deus. Eu preciso continuar fugindo da aparência do mal. Irmãos, não se brinca com a carne. Não se pode brincar. Nós precisamos tratar sério aquilo que é pecado. Não podemos ficar brincando com o pecado, porque toda uma história de vida construída pode ser derrubada abaixo, porque nós brincamos com o pecado. O que Deus espera de cada um de nós é o que o texto está dizendo aqui, além de referências, Deus está esperando de nós constância. E o que é constância? Constância é um valor que não se altera com o tempo. Constância. Constância é uma vida regular, contínua, imutável, invariável. Isso é constância. Deus está esperando de cada um de nós, sejam jovens, adolescentes, irmãs, irmãos, obreiros, que nós sejamos firmes, mas que nós sejamos constantes. Não ser uma vida de altos e baixos. Não é isso que Deus espera e quer das nossas vidas. Quando a Bíblia vai fazer referência a Daniel, Daniel já está com 85 anos de idade. Belsazar vai falar assim: é você ainda aquele mesmo Daniel? Oh, glória a Deus. Aleluia. Um jovem que entrou lá no palácio, mas com 85 anos, olha quantos anos já tinha se passado. Você ainda é aquele mesmo Daniel? E a pergunta que eu faço para nós aqui nessa noite: você é aquela mesma pessoa que já serviu a Deus lá no início? Você é a mesma pessoa? No mínimo, a sua resposta tem que ser: eu estou melhor do que antes. No mínimo, a nossa resposta tem que ser essa. Ou estamos mantendo o ritmo, ou somos melhores, né? Mas quando chama Daniel, é o mesmo Daniel. Não mudou uma vírgula. Oh, glória a Deus. O tempo não fez ele mudar. As situações adversas não fez ele mudar. As dificuldades não fez ele mudar. Né? As provações não fez ele mudar. Ele permaneceu na presença de Deus. E Paulo vai falar isso aqui também, irmãos.
Porque Paulo vai passar por provação, Paulo vai passar por situações difíceis, mas Paulo continuou a mesma coisa, mostrando a mesma firmeza, a mesma constância. E Deus está esperando isso de cada um de nós aqui nessa noite. Qualidades morais, qualidades espirituais. Paulo vai dizer aqui, servindo. Bem sabem vós como me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo o Senhor com toda humildade. A humildade é uma das características do cristão, irmãos. Não existe cristão, pelo menos não deve existir cristão soberbo. Humildade. Falamos isso aqui na ceia. É o que Deus está esperando de cada um de nós. Essa postura. E Paulo, ele fala que serviu com humildade sendo humilde. É? Porque você vê humildade até quando alguém fala que é humilde. Isso é muito forte, irmão. É? Servir com toda a humildade. Poderia ali cair a humildade por terra, né? Porque ele estava dizendo que está servindo com toda a humildade. Mas não, você não vê isso. Porque o testemunho, a vida dele demonstra isso. Não adianta só falar e a sua vida não demonstrar isso. O que Deus quer de cada um de nós é essa vivência, é essa postura. E o tempo vai dizer se você é ou não. O que Deus espera de nós é essa postura de humildade. Paulo jamais perdeu o seu foco. Jamais perdeu o seu foco. Qual era o foco de Paulo? Pregar e ensinar a palavra de Deus. Jamais deixei de ensinar. Ele vai dizer lá, de noite, de dia, foram 3 anos aqui ministrando, pregando, falando do amor de Deus. Não esqueçam disso, Paulo está dizendo aqui. Não esqueçam disso. Existem pessoas que estão perdendo foco, irmãos, por coisas banais. Tem gente que está na presença de Deus, começou a namorar, saiu do foco. Tem gente que está na presença de Deus, começou a trabalhar, perdeu o foco. Tem gente que está na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, cumprindo o ministério que Deus lhe deu, entrou no quartel, perdeu o foco. Perde foco por qualquer coisa. Chegou o final do ano, Natal, perdeu o foco. Porque, agora, tem gente agora da igreja dentro de shopping, irmão. Fazendo compra no supermercado, dentro de shopping, vendo loja, ceia na igreja. Paulo mantinha a sua posição e não deixou que nada nesse mundo o atrapalhasse de servir a Deus e ele cumprir a missão que ele tinha. Irmãos, Deus está esperando isso de nós. O texto diz aqui, impelido pelo Espírito Santo. Impelido pelo Espírito Santo. Você vê que Paulo era uma pessoa que era dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Quem é que está nos dirigindo? Quem é que está conduzindo a nossa vida? Quem é que está direcionando as nossas vidas? Tem pessoas que são dirigidas por sentimentos. Tem pessoas que são dirigidas por paixões. Qualquer crise que acontece, qualquer briga que tem, é o Senhor que paga. É a obra de Deus que paga. Quem que está dirigindo a sua vida? São as circunstâncias? São os sentimentos? Ah, fulano está assim comigo, vou parar. Tem gente que diz até assim, olha, já servi tanto a Deus, e olha o que eu recebo. E olha o que eu recebo. Está servindo a Deus para receber aqui? Ou está servindo a Deus para receber lá? Se está servindo a Deus aqui, irmãos, espere para receber. Paulo está dizendo aqui, impelido pelo Espírito Santo,
Vou para Jerusalém sabendo que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura. Prisões, sofrimento estão à minha espera. Se está servindo ao Senhor, o que você deve estar na expectativa é disso. Prisões, provações, angústias, lutas. Nós temos uma vida muito boa. Uma vida muito boa, irmão, sossegada. Sossegada. Eu fico orando a Deus para Deus não deixar um vento soprar como sopra lá no Oriente Médio. Se soprar aqui no Brasil, se der essa balançada na árvore, ver quantos cristãos firmes fica. Porque se qualquer coisa a gente já está murmurando, questionando, falando, e às vezes fala assim, Deus sabe. Deus sabe mesmo que você não está pronta, que você não está pronto. Ah, Deus me conhece e sabe que sou fraco. Irmãos, Deus, Ele quer que você se supere, não que você fique justificando os seus erros em cima das suas fraquezas. Essa é a expectativa de Deus para conosco. Não se engane, não se engane. Viver o cristianismo em sua essência não é viver o mar de rosas. É o que Paulo está dizendo para o povo aqui. É perseguições, é lutas, é dificuldades, é batalhas. Mas, gente, acaba se perdendo no decorrer da caminhada por conta de busca do sucesso, do ganho, do conforto, que não é errado isso. Mas esse não deve ser o nosso foco. Versículo de número 24 diz assim: porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Eu não tenho a minha vida como preciosa. Paulo era aquele camarada insubornável. Insubornável. Eu vou te dar tanto para você fazer isso. Eu vou te dar um cara. Não está enchendo meus olhos. A minha vida, até para receber, até para se sustentar, ele se sustentava, trabalhava para se sustentar. Paulo era assim, irmão. Aonde chegava, ele pegava umas tendazinhas, ia lá, fazer tenda, ajudar, para não ser pesado para os irmãos. Hoje tem igreja aí, irmão, que se você não pagar as pessoas, para tocar, eles não sobem nem no altar. Assiste o culto de baixo. E aí, a palavra de Deus está mostrando aqui. Se essa geração aqui vivesse na nossa geração aqui, eles iam ficar assim, o que é isso? O que é isso? É lógico que a Bíblia diz que digna ao obreiro do seu trabalho. Se está integral pela igreja, aí tem que estar, a pessoa está ali integral, deve mesmo ser ajudado. A igreja tem que fazer isso de uma forma ou de outra quando pode. Mas esse não deve ser o nosso foco, o nosso objetivo maior. A gente ia para os morros, fazer a obra, subia com a alegria de cumprir a missão que era nos dada para realizar. E a gente ia para os morros, Morro dos Mineiros, Morro do Juramento, Morro do Adeus, Complexo do Alemão, aqui na Redondeza, Morro do Urubu, meu pai inaugurou a congregação ali, lá no topo do morro. E a gente ia do Engenho Novo, e por aí vai, por esses morros todos do Rio de Janeiro. Quantos pioneiros, quantos homens de Deus, quantos servos do Senhor, não desbravaram esse Rio de Janeiro, se doaram, irmão. Ganhando às vezes pouquinho, e eram fiéis ao Senhor. Fiéis a Deus, servindo com amor. Eu estava lendo esse texto de Paulo, e Paulo diz assim, de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas,
Você mesmo sabe que estas minhas mãos serviram para o que era necessário a mim e ao que estava comigo. Nunca cobicei nada de ninguém, nunca quis nada de ninguém. Oh, aleluia. Irmãos, coisa linda na vida de Paulo. Uma vez eu trouxe um pregador aqui, muitos anos atrás isso, muitos anos atrás. Agora, muitos anos atrás. Aí eu dei uma oferta para ele. Eu dou para todos os pregadores que vêm, né? Aí ele chegou em casa e falou: pastor, foi essa oferta que eu combinei com o senhor para pregar aí? Aí eu falei: não, porque se você tivesse combinado alguma oferta, você nem pisaria aqui. Você nem pisaria aqui. Porque para mim, pregador que tem preço, ele não tem valor. Está entendendo, irmãos? Então, parou, acabou. Se tiver de servir por amor, não serve mais. Se tiver de pregar por amor, por chamado, não prega mais. Eu acho que existe muitas pessoas que precisam, que estão aí, que estudam e que nos abençoam com a palavra, né? Mas deixa Deus ser Deus, deixa Deus usar. Deixa Deus usar quem tiver de usar para te abençoar, como o nosso irmão falou aqui. Deus já liberou alguém que vai te sustentar. Se você está na presença de Deus, não vai faltar farinha na panela, não vai faltar azeite na botija. Deus vai te manter, mas a gente não quer só farinha na panela e não azeite na botija mais. Essa geração agora quer caviar, essa geração agora quer um refrigerante, um suco. Não quer refrigerante, Tobin já não entra mais, todo obreiro bebe isso. Tem que ser daqueles refrigerantes top para cima. O suco não pode passar de um determinado tempo, porque senão ele perde a essência, tem que ser feito na hora. Irmãos, é a geração de hoje. Deus está dizendo: não vai faltar farinha na panela, não vai faltar azeite na botija, eu vou te manter com o pão de cada dia, eu não vou deixar faltar para os seus filhos, eu não vou deixar faltar, mas querem mais, querem mais, querem mais e esquece da obra de Deus. Querem mais de Deus do que dão para Deus. E às vezes dão nada para Deus e querem muito de Deus. Irmãos, Deus, Ele já nos deu o suficiente para tudo que você fizer, ainda vai ser pouco. Se Deus não te der nada a partir de agora, nada, 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 Ele já te deu tudo. Se não recebermos nada de Deus a partir de agora, dá glória a Deus, espera Jesus voltar ou você morrer, porque você já é um felizardo. Você já é um felizardo, irmão. Porque você recebeu a salvação em Cristo Jesus, que tudo que você fizer, você não vai pagar isso. Cada um de nós temos um chamado, cada um de nós temos uma missão. E essa é a diferença. Estamos tão ocupados com as coisas dessa vida que nos embaraçamos com os negócios dela. Cuidado para não se perder no final da sua jornada. Cuidado para não estar combatendo em vão e no final você não conseguir entrar. Seja fiel ao Senhor até a morte. Diga isso aí para o seu irmão. Seja fiel ao Senhor até a morte. Fiz muita obra do Senhor, só tomei na cara. Já vi gente falar assim. Agora estacionei, parei. Parei. Já fez a obra do Senhor e tomou na cara? Dá glória a Deus. A Bíblia diz assim: se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois vós, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. É o que a Bíblia diz, irmãos. Bem-aventurados sois vós quando sofrerem perseguições por causa do meu nome. Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão. É a palavra do Senhor para nós.
Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, versículo 18, se não me falha a memória, porque para mim tem por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Oh, glória a Deus, aleluia. Paulo vai dizer lá em Coríntios que aquilo que o olho não viu, o ouvido não viu e ainda não subiu ao coração do homem são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quantos amam ao Senhor Jesus aqui, levante a sua mão, aleluia. Aprenda a ser grato a Deus. Aprenda a agradecer mesmo no teu pouquinho, aprenda a ser grato a Deus. Porque se você é fiel no pouco, sobre o muito Deus te coloca. Oh, glória a Deus. Existem pessoas que não sabem mais nem o que é dízimo. Porque existem pessoas que acham que dízimo é 10% do seu salário. Dízimo é 10% de tudo aquilo que você ganha, de tudo aquilo que Deus te dá. Você recebeu herança, é 10%. É de Deus. Você recebeu uma ajuda de alguém, você tira aquela parte ali, aquilo ali é de Deus. Todos os seus ganhos é o salário. Eu ganho salário, mas por fora eu ganho mais isso. Aí não dizima. Aprenda a ser grato a Deus por tudo. Seja fiel, porque Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Irmãos, não podemos permitir, eu caminho aqui para o final, que o amor ao dinheiro domine os nossos corações e nos afaste dos nossos propósitos. Que Paulo diz aqui. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso também socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Jesus que disse, mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. É Jesus falando, irmãos. É Jesus nos ensinando aqui que a pessoa mais feliz é aquela que tem mais capacidade de doar, de dar. Paulo ele não queria ser pesado a ninguém. Por quê? Porque o desejo dele era servir. Era dar. E quanto mais Paulo dava, mais Paulo recebia. Porque Deus faz assim, irmãos. Eu digo sempre isso aqui na igreja. Deus ele tem prazer de abençoar aquele que é abençoador. Deus tem prazer de direcionar a bênção dele para quem vai pegar essa bênção e não vai reter. Vai compartilhar com outras pessoas também. É isso que Deus espera de cada um. Estava dizendo isso na escola dominical. Você tem as gravatas lá que nem usa. Aí você vê o irmãozinho, às vezes, vem com a mesma gravata. Deus já te falou, dá uma gravata para ele. Pega lá uma tua e dá. Você vê o irmão está vindo para a igreja, às vezes não tem uma calça. Aí você, poxa, Deus está me tocando para dar algo para esse irmão. Mas você retém. Às vezes sai uma chave de uma porta que Deus vai abrir para você. É uma bênção que Deus vai derramar sobre a sua vida. Aí você retém. Aí não abençoa, não dá. Aí eu falei para os irmãos, eu peguei uma quantidade de gravata, tinha uns obreiros sendo levantados, peguei e doei as gravatas que eu tinha muitas gravatas. E acabei de doar, aqui sobrou, ainda peguei uma quantidade e ainda dei para o bazar. Porque o bazar vende a R$1, 2, né? R$3. Falei, vou deixar lá no bazar, porque se tiver alguém, ainda vai lá e ainda compra, né? No bazar. Irmãos, foi fazer isso. A nossa igreja, o pessoal do discipulado está aqui, sabe que eu falei isso para ele. A nossa igreja era lá em Pilares. Veio na frente o delegado e o gerente do tráfico. Um do lado do outro, assim. Nenhum conhecia um ou outro. Delegado da Polícia Civil aqui e o gerente do tráfico da comunidade aqui da Cardi do lado. Falei, só Deus que faz isso, não é não? Aí tá bom, acabou ali a oração. O delegado me chamou, pastor, queria que você fizesse um culto na minha casa. Eles ficaram com a gente durante muito tempo, servindo, abençoaram muita gente. Aí eu fui lá. Quando eu cheguei na casa dele, ele falou, pastor, eu comprei uma quantidade de gravata, eu tenho muita gravata.
Eu queria dar essa gravata aqui, seda, gravata de... Eu falei, eita Jesus, glória a Deus. Ei, mano, porque eu dei a gravata lá, recebi a gravata aqui. Então, quando a gente aprende a compartilhar, quando a gente aprende a dar, Deus estende as suas mãos poderosas sobre nós e nos abençoa de uma maneira gloriosa. Irmãos, que nós possamos olhar para a vida desse servo do Senhor e procurar imitá-lo na sua postura. Que possamos ser referenciais nesta geração. Pastores, que nós possamos ser referenciais nesta geração. Não permita que as lutas, que as dificuldades, obreiros que estão aqui, obreiras do Senhor, missionárias, obreiras de Deus, que estão aqui, que nós sejamos referenciais para essa geração que virá. Bons referenciais. Pessoas que olham para a gente e não vejam nada a dizer, ao contrário, que ele está pecando contra Deus. Que Deus nos guarde, irmãos, a manter uma vida limpa e digna diante do Senhor, a ponto de quando Deus sair, nós sentimos a saudade do irmão que saiu, pela vida ilibada, dedicada à obra do Senhor, que esteve aqui servindo a Deus. É isso que Deus espera da sua igreja, é isso que Deus está esperando de cada um de nós aqui, nesta noite, no nome de Jesus Cristo. Vamos ficar em pé. Glória a Deus. É isso que Deus espera de cada um de nós.